Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo sempre informações, notícias, esclarecimentos, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós publicarmos uma nova matéria. E hoje eu quero conversar sobre alguma coisa relativamente comum, porém que ainda causa muitas dúvidas, que é o apendicite. Mas afinal, o que é o apêndice? O apêndice é uma estrutura tubular semelhante aí a um dedo de luva que está localizado no intestino, no começo do intestino grosso, e que ele então localiza-se no quadrante inferior direito do abdômen, que tem por função a parte de imunidade. Ele protege o nosso organismo contra os processos infecciosos, principalmente da região abdominal. É como, por exemplo, as amígdalas, que também protege contra as infecções de vias aéreas, e assim sucessivamente. Nós temos órgãos, são chamados de órgãos linfóides, que ocorrem em todo o nosso organismo. E no intestino não é diferente. Antigamente se acreditava que o apêndice era apenas um órgão sem função nenhuma, que era apenas um vestígio da evolução do ser humano. Mas depois eles identificaram essa parte aí de defesa. E aí em medicina, quando a gente fala no sufixo "it", significa sempre processo inflamatório. Então, quando a gente fala em apendicite, nós estamos falando em processo inflamatório do apêndice, o apêndice inflamado. E por que isso acontece? Bom, o primeiro passo e o mais importante, a primeira condição e a mais importante é justamente que o apêndice ele pode se inflamar a partir do momento em que haja algum processo infeccioso a nível abdominal, principalmente de alças intestinais, e aí o apêndice acaba se inflamando. E essa inflamação pode ser alguma coisa apenas tranquila, superficial, sem nenhum problema, mas pode evoluir de uma forma muito severa em pouco tempo, levando aí a um processo inclusive de necrose desse apêndice, e com isso o apêndice ele tem chance, necrose é a morte tecidual, e tem chance inclusive de se romper, levando inclusive a passagem de conteúdos intestinais para a cavidade abdominal. Isso é uma situação muito grave, levando a uma condição chamada de peritonite, que isso pode inclusive levar o indivíduo ao óbito se não for tratado de emergência. Uma outra condição é que de repente esse conteúdo infeccioso pode cair na corrente sanguínea, levando à infecção generalizada, que é chamada de septicemia, que também é uma condição muito grave, e isso pode ocorrer de uma forma assim muito rápida. A evolução da apendicite
pode ocorrer aí em questão de horas e de poucos dias. Então, o diagnóstico precoce é muito importante para que o médico possa tomar as medidas adequadas. E a medida mais adequada e mais comumente é a realização da cirurgia. Atualmente, essa cirurgia é uma cirurgia feita por videolaparoscopia. Antigamente se abria, fazia um corte no abdômen e tal, mas atualmente se faz por videolaparoscopia. São alguns cortezinhos aí de 1 ou 2 centímetros no abdômen e que se tem aí uma recuperação muito rápida e um pós-operatório também muito tranquilo. Então a medida de eleição é justamente a cirurgia por videolaparoscopia. Mas afinal, o que é que a pessoa sente e como é que a gente começa a desconfiar de apendicite? O apendicite, em geral, a manifestação ocorre com uma dor abdominal relativamente intensa, principalmente na região periumbilical, ao redor do umbigo, e que ela pode se estender então para o abdômen inferior, o lado direito do abdômen. Isso faz com que tenha uma suspeita aí de um apendicite. Agora, além disso, a pessoa tem que ter febre, muitas vezes tem uma distensão abdominal importante, uma parada da eliminação de gases e fezes. Essa dor é uma dor bastante intensa que muitas vezes a pessoa não consegue movimentar-se direito, para andar também é muito dolorido, então a pessoa tem aí uma limitação intensa aí dos seus afazeres quando ela está na eminência aí do seu quadro aí de apendicite. E o diagnóstico é feito então através de uma boa anamnese, que o médico pergunta as coisas aí para o paciente, pelo exame físico e também por alguns exames de laboratório. O hemograma, que é do exame simples e bastante comum, ele vai revelar uma leucocitose, ou seja, aumento de leucócitos que fazem a defesa do nosso organismo. Além disso, os exames de imagem, normalmente a ultrassonografia ou a tomografia computadorizada de abdômen, ela pode ser bastante precisa no diagnóstico aí do apendicite. E aí então é uma situação realmente de emergência para que não ocorra aí não ocorram as complicações que são muito severas. Então é importante que a partir do momento em que você tenha uma situação dessa e que você procure uma orientação médica o quanto antes para que ele faça o diagnóstico adequado. Então por hoje é só, e na próxima semana estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. E lembre-se, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós publicarmos uma nova matéria. E até a próxima semana.